Olá para você que me acompanha aqui nesse canal. Se você está chegando agora e ainda não me conhece e não conhece o meu canal, seja bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou Thalita Cipriani, educadora parental em disciplina positiva, especialista em comportamentos da adolescência, sou idealizadora do programa Adolescência Descomplicada Chega de Rebeldia e sou mãe da Marina da Antônia. Aqui eu falo sobre saúde mental, psicologia, autoconhecimento, educação parental, desenvolvimento e tudo o que for relevante na jornada de educar os filhos com amor, respeito, integridade e empatia. Se esses são assuntos do seu interesse, eu gostaria de te fazer um convite para se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu joinha aqui no vídeo. Assim o YouTube compreende que esse vídeo é relevante e entrega esse conteúdo para mais pessoas. Eu conto com a tua ajuda para transformar esse canal no maior canal da parentalidade para pais de adolescentes do Brasil. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a rebeldia do adolescente, coisa que eu quase nunca falo aqui nesse perfil, né? Como eu já disse aqui, o que é a rebeldia? É a necessidade que seu filho tem de falar e de se sentir ouvido, de se sentir compreendido, entender que ele tem um espaço dentro de casa para expressar as suas opiniões, mesmo que essa opinião seja diferente da opinião da família. É importante compreender também que a rebeldia, ela é característica do adolescente, assim como a birra é uma característica da criança. E a teimosia é uma característica do idoso. Todas as fases de desenvolvimento pelas quais nós vamos passando ao longo da vida possuem as suas características. E outra coisa que é importante compreender também, em relação à rebeldia, é que tem certas coisas que o seu filho não pode controlar, porque fazem parte do desenvolvimento cognitivo dele, do processo que ele está passando durante a adolescência. Durante essa fase ele está se desenvolvendo não só fisiologicamente, mas cognitivamente também. Está acontecendo ali a mielinização do córtex pré-frontal, como eu já falei aqui em outros vídeos, e várias outras coisas que você pode assistir nesses vídeos que estão nesse card aqui em cima. O que é importante que os pais compreendam é que não é possível exigir do seu filho algo que ele não pode oferecer. E não é por maldade ou por má vontade do seu filho, e sim por incapacidade natural. Seria a mesma coisa, por exemplo, do que alguém chegar para você, vamos supor que você é uma professora de português, e alguém chega para você exigindo de você um conhecimento avançado em engenharia mecânica, por exemplo. E você não obtém esse conhecimento. Então é a mesma coisa para o seu filho, não é possível exigir dele um preparo emocional ou um manejo do próprio comportamento do qual ele ainda não está preparado, do qual ele ainda não dispõe de aparato adequado. Você consegue compreender? Se você exige um comportamento moderado, controlado e sensato do seu filho, em todas as situações, em alguns momentos ele não se comporta assim, então eu sinto muito, o erro não é dele, o erro é seu. Você precisa conhecer as características de cada fase de desenvolvimento, porque isso vai te dar uma base do que é possível esperar do seu filho. E isso vai facilitar muito também o comportamento de empatia em relação a esse repertório comportamental do seu filho. Porque não é inteligente você agredir o seu filho ou punir o seu filho porque ele não se comportou da maneira como você esperava. Às vezes é a sua expectativa que está muito além do que é possível para o seu filho naquele momento. Eu vou te dar uma dica importantíssima para lidar com a rebeldia e com o mau comportamento do seu filho. Existem duas grandes áreas cerebrais. Uma é o cérebro reptiliano e a outra é o cérebro mamífero, mais complexo e que foi se moldando aí ao longo da evolução. Ele está relacionado a habilidades de convivência, construção de relações sociais, regulação de sentimentos e reações emocionais. Esse cérebro mamífero, composto por neocórtex e lobos frontais, vai se desenvolvendo ao longo do crescimento da criança e atinge a maturidade só na vida adulta, entre os 20 e 24 anos. Sabendo disso agora, fica mais fácil de compreender porque muitas vezes o seu filho não consegue demonstrar alguns comportamentos de maneira precisa. Então não fique esperando uma reação emocional do seu filho. É simplesmente impossível para ele demonstrar esse controle emocional, habilidades de tomar decisões equilibradas, noções de ética, assim como ele também não consegue compreender muitas vezes as relações de ação e reação, ato e consequência, porque o cérebro dele não está plenamente desenvolvido ainda. Você precisa esperar o tempo necessário para que aconteça a maturação do cérebro. Se você quiser saber um pouco mais sobre o desenvolvimento cognitivo e também o desenvolvimento fisiológico, essas transformações que estão ocorrendo com o seu filho durante essa fase da adolescência, clica no card aqui em cima e assiste
os vídeos que eu preparei falando especificamente sobre esse assunto. E se você quiser receber dicas diárias para lidar com o comportamento do seu filho, ter acesso a eventos gratuitos e ferramentas parentais, me segue lá no Instagram, que lá eu compartilho dicas com você que vão te ajudar muito nessa construção do relacionamento entre você e seu filho. Um beijo para você. Muito obrigada.